muitos irmãos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar fortemente aos nossos corações. E a palavra que eu quero trazer nessa noite é uma palavra de fé aos nossos corações. E o tema da minha palavra é a fé que me fez enxergar. A fé que me faz enxergar. Eu quero pregar sobre isso nessa noite e meditar nessa palavra com vocês. Para isso, vamos ter o texto base lá em João capítulo 9, no versículo 1 em diante, amém? Vou esperar os irmãos encontrarem. Quem não tem Bíblia, vai projetar aqui no telão, você pode acompanhar, você pode conferir. Glória a Deus. E é muito interessante porque a gente tem 2 cultos no domingo. E de manhã, a presença de Deus dirige de uma maneira. E à noite, às vezes, a gente já sente a presença de Deus dirigindo de uma outra maneira. Eu sinto hoje que Deus quer alegrar muitos corações aqui, diferente da manhã hoje, onde a gente sentiu aquele acalento do Espírito Santo com a mesma palavra, mas eu sinto que nessa noite o Senhor vai alegrar muitas pessoas que chegaram aqui tristes, abatidas e desanimadas. Eu não sei a tua realidade, mas eu sinto da parte do Senhor que Deus quer alegrar o teu coração, porque a Bíblia diz: a alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém? Talvez você esteja sentindo fraco, cansado, mas o Senhor vai alegrar o teu coração. E você vai sair desse lugar fortalecido para a glória de Deus. Então, essa fé que me faz ver lá de João capítulo 9, né? Então, diz assim: enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Aleluia. Então, nesse versículo 1, diz que Jesus viu o cego de nascença. Não foram os discípulos que viram o cego, mas foi Jesus quem viu o cego de nascença. Depois os discípulos viram, depois os discípulos perceberam. E eu creio que essa é a visão. Pela manhã eu recordava que quando nós nos convertemos, o pastor sempre usava. Esse ano vai fazer 24 anos que eu me converti. 20 de pastora e 24 anos de conversão. E ele, sempre que a gente evangelizava as pessoas no início da nossa conversão, ele usava esse texto de João capítulo 9. E ele dizia assim: veja, eu era cego, eu não entendia as coisas espirituais, eu não entendia a Bíblia, e agora eu posso ver. Ele sempre usava esse texto para evangelizar as pessoas. E isso me marcou muito e eu usei diversas vezes, porque eu fui discípula do meu marido, porque foi ele que me ganhou para Jesus, né? E nós poderíamos hoje ficar aqui, eu falei de manhã, nós poderíamos ficar até a tarde toda falando sobre João capítulo 9, porque esse texto do cego de nascença é riquíssimo, e cada vez que a gente fala sobre ele, Deus dá uma outra perspectiva para nós daquilo que Deus quer falar. E então, o pastor pregava muito essa palavra: olha, eu era cego, mas agora eu posso ver. E o ano passado, há exatamente um ano atrás, quando nós fizemos 19 anos de Igreja Batista, o Senhor nos presenteou com um terreno. E nós adquirimos esse terreno pela glória de Deus, pela graça dele, e nós fizemos um culto de ações de graças naquele terreno. E a palavra que o pastor pregou lá foi que aquele lugar seria um tanque, o tanque de Siloé, né? Então, veja bem a palavra que ele profetizou um ano atrás. Então, quando eu fui pensar nessa mensagem, eu disse: não, é essa mensagem, porque nós vamos falar acerca daquilo que já está profetizado e vamos continuar profetizando, porque nós temos que profetizar sobre a nossa própria vida. Aleluia. Então,
o pastor profetizou, essa igreja vai ser um tanque de Siloé, onde muitos cegos vão vir lavar a sua sujeira, né? Então, eu tenho certeza que essa palavra foi uma liberação espiritual do céu para nós. Então, o que nós precisamos ver? Nós precisamos ver os cegos de nascença ao nosso redor. Os cegos de nascença são aqueles que nasceram na religião que por herança talvez herdaram dos seus pais, como eu, que um dia era cego. Eu vivia numa religião, mas eu era cega, eu não entendia nada das coisas espirituais. Quantas pessoas que estão cegas e que precisam ser encontradas por Jesus. E nós que estamos aqui, somos a oportunidade que essas pessoas têm de encontrarem o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, os discípulos tinham muitas dúvidas, assim como nós também temos na nossa caminhada com o Senhor Jesus. Nós nos convertemos num dia e sabemos tudo sobre Deus. A Bíblia diz que nós vamos levar uma vida para conhecer a Deus. Uma eternidade para conhecer a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. De vez em quando eu me lembro de um exemplo que um amigo meu sempre dava, que Deus, ele é um ângulo de 45 graus, né? Não é de 90, mas ele é de 45 graus. E ele vai abrindo-se para a eternidade, expandindo-se para a eternidade. Nós vamos levar a eternidade para conhecer a Deus. Olha que algo maravilhoso, né? E como é que muitas vezes nós ficamos pensando, meu Deus é tão pequeno, meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é o Criador. Nós vamos levar uma eternidade para conhecê-lo. E os discípulos tinham muitas perguntas. E os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele pecou para que nascesse cego? Ou seus pais pecaram e ele está sofrendo a consequência do que os seus pais fizeram? E Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. E às vezes nós ficamos achando culpados para aquilo que nós estamos vivenciando, para as nossas dificuldades. Às vezes a gente culpa a família que nasceu, né? A situação, a falta de recursos financeiros, a falta de recursos intelectuais, e ficamos ali, né, pensando em achar culpados. Quando eu me converti aos 17 anos, o que Deus quis fazer na minha vida? Deus quis que na minha vida se manifestasse a glória de Deus. Amém? Então, quando Jesus encontra você, Ele quer manifestar a glória do Pai na tua vida. Esse é o propósito de Deus. Aleluia. Então, Deus pode mudar qualquer situação que nasceu com você. Deus pode marcar você para você viver uma nova história. E é isso que estava acontecendo na vida daquele cego ali, daquele cego de nascença. Você nasceu cego, mas eu quero dizer para você que você não precisa ter uma vida de cegueira. Você pode construir o teu destino juntamente com Jesus e mudar de vida. Aleluia. Então, a maior cegueira não é a cegueira de não ver, mas é a cegueira de não ouvir. Nossa, pastora, que coisa estranha. Como é que eu vou ver pelos meus ouvidos, né? Veja bem, quando a gente ouve, tudo pode acontecer diante de nós. Quando Jesus falava para os seus discípulos que nem ele havia pecado e nem seus pais, mas que aquela enfermidade tinha acontecido para que se manifestasse a glória de Deus, que através daquela enfermidade ia se manifestar a glória de Deus, o cego não estava vendo Jesus. Mas o que o cego estava fazendo? Ele estava ouvindo Jesus, aleluia. E então ele estava tendo uma visão pelos ouvidos dele. E ele estava pensando, puxa, que bom, então alguma coisa vai acontecer, porque isso é para manifestar a glória de Deus. E gerou uma fé na vida do cego. E ele sabia que naquele momento, que a partir daquele momento, alguma coisa ia acontecer com ele. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que os seus ouvidos se abriram para uma grande possibilidade. E quando os nossos ouvidos estão voltados para a palavra de Deus, nós podemos ter certeza que sempre haverá grandes oportunidades e possibilidades para nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas os teus ouvidos precisam estar voltados
para a palavra de Deus. E um mundo novo de possibilidades está aberto diante de você. Então, começou dentro daquele cego uma nova postura interior, né? Ele ouviu e começou a ver, porque entrou pelos ouvidos dele uma visão e ele começou a imaginar o que ia acontecer na vida dele. Aleluia! Então, em nossos ouvidos podem entrar derrota, e todos os dias nós ouvimos palavras que podem nos entristecer. E nos nossos ouvidos também podem entrar palavras de vitória. É por isso que uns chegam e outros não chegam, porque uns dão ouvidos à derrota e outros dão ouvido à vitória. Qual desses você é? O que dá ouvido às possibilidades que o Senhor quer fazer na tua vida? Ou você está ouvindo a voz da incredulidade, das dificuldades? Qual voz você está ouvindo? Então, no princípio, quando Adão pecou, nós sabemos que nós usávamos 100% da nossa capacidade cognitiva. Talvez as nossas sinapses eram totalmente aceleradas, né? Tem gente que já é acelerada, imagine lá no Éden, antes do pecado, né? Imagine as conexões que o cérebro fazia. E a gente sabe que depois do pecado a gente ficou prejudicado por causa disso. Então, a gente parou de imaginar, a gente é criativo, a gente criou muitas coisas. Mas imagine se nós estivéssemos na plenitude da criação como Deus nos fez, sem o pecado ter nos afetado, né? E a gente parou de imaginar. E a gente precisa voltar a imaginar, porque quando a gente ouve a palavra, e a Bíblia fala lá em Romanos, que a fé vem por ouvir, Romanos 10, 17, a fé vem por ver? Não. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu não preciso ver, mas eu preciso ouvir e crer. E aí, a fé vem por ouvir. Você ouve e você começa a crer, você começa a imaginar. E nós temos que voltar a imaginar o que Deus tem, o que Deus quer imaginar. Ah, pastora, nós temos imaginação para o mal, é ou não é? Na pandemia, quantos de nós começamos a imaginar um monte de coisa? Meu Deus, se os nossos pais que são idosos pegarem o Covid, meu Deus, vão virar óbito, o que vai ser, o que vai acontecer? Meu Deus, vai fechar as igrejas, vai faltar comida. Meu Deus, aquele pânico. Por quê? Porque nós começamos a acreditar naquilo que estava entrando aqui e a imaginar o mal sobre as nossas vidas. E o pior pecado, hoje eu pensava de tarde, e a Bíblia fala lá em João, qual é o pior pecado? O pior pecado é o pecado da incredulidade. Você sabia? Não é o pecado de adultério, não é o pecado de assassinato, não é esse pecado, é o pecado da incredulidade, de não crer o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Vai ler lá em João que você vai encontrar. Pesquisa no Google, no seu versículo agora. Eu fiz discipulado com a minha prima essa semana e ela ficou, mesmo que é esse pecado? Esse pecado. Deus não quer que venhamos ser incrédulos. Então, tanto na minha mente eu posso ter fé, como eu posso gerar o medo. E nós precisamos acreditar que os olhos da fé são muito maiores e mais poderosos que os olhos naturais. Então, nós estamos aqui todos os domingos. Estamos aqui. E quais olhos, com que olhar nós temos olhado a nossa vida? Com os olhos naturais ou com os olhos da fé? Aleluia. Ele é cego, mas dentro da mente dele, ele já tem visão, porque ele ouviu uma palavra. Você já tem ouvido muitas palavras, então você não pode ser cego, mas com certeza você tem uma visão aqui. Você tem uma palavra liberada de Deus sobre a tua vida. E aí então Jesus vai, e o que Jesus faz? Jesus cospe ali na terra, faz um barrinho, faz o lodo e passa nos olhos do rapaz, passa nos olhos daquele cego. Né? Se fosse hoje, meu Deus, que discriminação fazer isso com o cego, né? Jesus disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. A palavra Siloé quer dizer o enviado.
Então, esse tanque prefigurava o próprio Cristo, que é o enviado de Deus para nós. Então, se os discípulos já tinham perguntas, imagine depois desse cuspe, né, irmãos? O que já não pairava na mente dos discípulos. Mas eu acredito que eles ficaram quietos. Eles até nem perguntaram, porque o texto não fala aqui. Interessante que Jesus podia ter dito, me traga um pouquinho de água aqui que eu vou fazer um lodinho. Não, Jesus cuspiu mesmo. Jesus usou as ferramentas que ele tinha na hora. Às vezes a gente pensa, para mim fazer a obra de Deus, eu preciso que traga lá um pouquinho de aguinha, senão eu não consigo fazer esse barrinho aqui. Não, irmãos, é cuspir mesmo, é o que você tem. É a tua ferramenta. E às vezes a gente fica dando desculpa. Então Jesus disse, não tem desculpa nenhuma. Pega ali, gospe, faz o barro, unta o olho do cego e diz para ele se lavar. É isso que Deus quer. Deus não quer que nós venhamos dar muitas desculpas para fazer o que Ele quer que nós venhamos fazer. Então, quantas vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida, que até temos vergonha de falar. Muitas vezes, né, alguém cuspiu em nós, fez lodo, passou no nosso olho, está ardendo, a gente está sujo, não está fácil, mas a gente sabe que a gente tem que continuar, porque a gente tem uma palavra que foi liberada para a nossa vida. Amém? E eu creio, e hoje de manhã eu pensava nisso, que a maior dificuldade do cego não era ir até o tanque de Siloé. Porque a gente imagina a gente, né, com aquele barro no olho assim, tentando ir. Mas a gente ia ter dificuldade da cegueira. Só que o cego já não tinha dificuldade da cegueira, porque ele já era cego. Então a dificuldade do cego em chegar no tanque de Siloé era outra. Porque ele era cego, onde ele fosse, ele não enxergava mesmo. A nossa pode ser, que a gente ia ter que ir tateando, mas dele não. A dificuldade do cego, com certeza, seria as pessoas que ele ia encontrar no caminho até o tanque de Siloé. Pessoas que talvez iriam olhar para ele e dizer assim, mas o que você está fazendo? Quem é que cuspiu aí? Quem é que botou esse barro nos teus olhos? Né? E a gente, como eu falei, poderia pregar João capítulo 9 o dia inteiro aqui, porque a gente sabe que é um símbolo, a sujeira é um símbolo do pecado, né? Então, quando a gente se lava em Jesus, cai as escamas dos nossos olhos espirituais e a gente começa a entender. A gente não vai falar sobre isso, mas o cego está indo, né? Todo sujo, ardendo, talvez, porque o olho do cego deve ser sensível. Então, aquele barro com um cuspe, pense bem, entrando ali dentro, né? Então, devia ter alguma dificuldade nesse sentido também. E aí ele devia ter encontrado pessoas que disseram para ele, olha, não precisa ir lá no tanque de Siloé, se lava nesse tanque aqui mesmo. A gente sabe que na época tinham vários tanques, tinha o tanque de Betesda, que era um lugar onde tinha uma crendice que quando o anjo agitasse as águas, o primeiro que entrasse seria curado. Não sei, devia ter outras fontes, outros tanques, mas o cego, ele tinha uma palavra. Jesus disse para ele, vai e lava-te lá no tanque de Siloé. A palavra de destino sobre o cego de nascença já havia sido liberada. E eu quero dizer para você nessa noite que a palavra de destino já foi liberada na tua vida. Mas você precisa ir até o tanque. Eu imagino a luta dele. E eu quero dizer para você, mesmo sujo muitas vezes, mesmo ardendo, siga em frente. Aleluia. E essa palavra vai levar você aonde você tem que chegar. Você veja que interessante, né? Porque domingo retrasado, eu preguei sobre os leprosos. E Jesus, ele podia ter dito para os 10 leprosos, sejam curados, recebam a cura, né? Tantos métodos, mas Jesus não disse isso para eles. O que Jesus disse? Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Agora Jesus está dizendo o quê? Vá e lave-se no tanque de Siloé. Opa, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, porque Jesus podia dizer, seja curado, receba a cura. Mas Jesus não fala isso na maioria das vezes. É porque nós vamos escrever o nosso destino juntamente com Deus. Porque Deus não predestinou ninguém. Deus tem sim uma boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Mas se nós não cooperarmos, nós nunca vamos alcançar. Vai passar 20 anos, vai passar 30 anos e você vai estar na mesma vida. E nunca vai alcançar a promessa que Deus tem para você. Imagine ele indo para o tanque. Aleluia. E ele pensou assim, talvez, meu Deus, eu não estou mais aguentando, né? Eu quero me livrar antes do tempo. Talvez ele pensasse, não, eu vou me livrar aqui e vou me lavar aqui mesmo. Que estranho esse homem, meu Deus, cuspiu em mim
disse, é para que se manifeste a obra de Deus, a glória de Deus. Que troço é esse de obra de Deus, de glória de Deus? Se identifica com alguém? Diga misericórdia. Mas que troço é esse de igreja? Que troço é esse de obra de Deus? Que troço é esse de glória de Deus? Eu quero a minha bênção. Ai, que coisa feia, né? Que coisa brega. Meu Deus! Diga eu não, pastor, eu não sou assim. Glória a Deus, ainda bem que tem os que não são assim. Então, quantas vezes você tem uma palavra, mas você não se aguenta. Vai em qualquer tanque, se lava em qualquer tanque, recebe qualquer oração, recebe qualquer passe e diga glória a Deus. Misericórdia, irmãos. Vai no tanque de Siloé. O tanque de Siloé é o tanque da tua vida, é o tanque que morreu por você na cruz do Calvário, que é Jesus, é um enviado para a tua vida. Não se lave em qualquer tanque, não dê qualquer jeitinho para se lavar. Porque eu digo para você que você vai voltar a ficar sujo se você não se lavar no tanque de Siloé. E a nossa mente, ela é muito perigosa. Não só as pessoas, mas a nossa mente, ela é muito perigosa para nos desviar do propósito. Às vezes a gente pensa que isso, não, as pessoas não vão me influenciar. Às vezes as pessoas não te influenciam mesmo, mas a tua mente é fraca. A tua mente é doente e aí ela te prega peças. E você mesmo, muitas vezes, não tem aquela força. Você não busca para alcançar o teu propósito. E você precisa mudar essa condição na tua vida nessa noite. Então, Deus, Ele nos chamou para crescer. Para alcançar caminhos novos em cada tempo da nossa vida. Deus não nos chamou para as mesmices. Mas tem muita gente culpando Deus. E Deus não é responsável pela tua irresponsabilidade. Porque o cego podia ser um irresponsável. Ele podia dar ouvidos à sua incredulidade. Que homem é esse que cuspiu em mim, que fica falando de glória de Deus, de obra de Deus, né? Acho que vou fazer aqui pela minha própria força. Não. O cego focou naquela palavra. E ele foi e alcançou o seu destino. Então, quando Jesus habita em nós, nós temos que ter a mente de Cristo. Como é que pode você vir na igreja e andar pela tua própria mente? Não, porque eu sou senhor da minha vida. Não. Quando Jesus habita em nós temos a mente de Cristo. E é impossível ver o que Deus quer de nós e continuarmos a mesma pessoa. Isso se chama religião. Não adianta você mudar de religião. Minha avó dizia, filha, não vai mudar de religião? Meu Deus, como são chatos, se esconda que estão batendo na porta. Era assim. Minha avó me ensinou a fugir dos crentes, de tudo que era lá, testemunha de Jeová, todo mundo que ia, porque eram chatos. Ficavam falando sem estar cheio do Espírito Santo, aí é uma chatice mesmo. Agora, se batesse lá e pregasse, orasse, a vida fosse transformada, tinha certeza que a minha avó ia abrir as portas correndo. Ia dizer, venha uns montes aqui, que eu quero a bênção de Deus. Ela não é verdade. A gente não quer pessoa teórica. A gente quer pessoa que faça diferença na nossa vida. E às vezes a gente é um chato falando. Porque a gente não ora, a gente não vive aquilo que a gente prega. E aí a gente é um teórico. Ninguém quer estar perto da gente. Então é impossível ver o que Jesus tem para nós e continuar da mesma pessoa. O destino do cego já não estava mais nas mãos de Jesus. Estava na mão de quem? Na mão dele, vá. Jesus disse, vá. Ele estava indo, ele estava alcançando o destino dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vi tanto irmão dizer assim, como é que você está, meu irmão? Ah, pastora, Deus proverá. E aí, meu irmão, minha irmã, como é que você está? Descansando no Senhor. Diga misericórdia. A pessoa descansa tanto no Senhor que daqui a pouco ela está com o pé lá no inferno e vai dizer que estava descansando no Senhor. Irmãos, aquele que descansa no Senhor é aquilo que o salmista diz, ele confia. E quando ele confia, ele age. Quando ele confia, ele tem uma vida cheia de aventura. Ele não é um religioso sentado ali, ouvindo. Mas a vida dele é maravilhosa, a vida dele é transformadora. Aleluia. Quem descansa no Senhor, queridos, tem ação. O nosso Deus é um Deus criativo, um Deus de criar coisas poderosas. Deus sabe, pastora, Deus sabe.
Deus sabe sim, você que não sabe de nada, né? Então o Senhor perguntou para Ezequiel, quando Ezequiel estava lá no meio do vale de ossos secos. Ezequiel, acaso esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel disse para Deus, tu sabes, Senhor. Ai, Deus, né? Deus não tem essa coisa que a gente tem, né? Mas eu penso, Deus deu uma revanche nele. Profetiza você sobre esses ossos, Ezequiel. E eu quero dizer para você, profetize você sobre a tua vida um pouco. Não espere só receber uma oração, profetiza você. E aí você vai ver se esses ossos secos não vão bater osso com osso, pele com pele, carne com carne, como aconteceu naquele vale de ossos secos. Profetize, às vezes a tua vida está como aquele vale de ossos secos. E então o que Deus disse? Eu vou profetizar, Ezequiel, e esses ossos vão tornar vida. Não, Deus, tu não sabe? Então profetize, comece a profetizar, que aí você vai começar a saber das coisas. E aí nós podemos ver também Moisés. Deus fala com Moisés, e daí, Moisés? Tá difícil, Senhor. Olha esse povo, né? Uma das vezes, né, que estava difícil para Moisés, porque Moisés até tinha condição. Me identifico de, às vezes, dizer que Moisés tinha razão, porque, meu Deus, né? E aí Deus fala para ele, Moisés, levanta esse cajado, Moisés. Levanta esse cajado. Deus podia ter dito, abra-se o mar, né? Como a gente falou dos métodos, né? Num raio de 100 quilômetros até a outra margem, o rio vai se abrir, o mar vai se abrir. O rio para Josué, o mar para Moisés. Não. O que Deus falou? Levanta o cajado, Moisés. Pelo amor de Deus, Moisés, faz alguma coisa. Aleluia. Tinha que cooperar para chegar no destino. Não é filho mimado. Coopera, meu filho. Lá na casa você não diz assim, coopera, meu filho. Tira a louça, leva o lixo, junto com o cocô do cachorro. É assim. Todos os dentes que estão na escada, leva para cima, pelo amor de Deus. Que tudo que vai ficando lá embaixo, eu vou botando na escada. Quem sobe a escada, leva para cima. Coopera, meu Deus. Então, Deus quer que a gente coopere com Ele na construção do nosso destino. Abraão, ele teve 100 anos quando viveu a maior experiência da sua vida. 100 anos. Nunca é tarde demais. Talvez você diga, ai, pastor, é tarde demais. Eu já sou velho. Eu já sou velha para estar liberando esse troço de destino. E esse troço de destino é algo místico, é algo simples. E é real, acontece na nossa vida a cada momento. Se nós buscarmos a Deus, Deus vai liberar. Não é algo místico. O que é esse troço de destino? É uma bola de cristal. Não é assim. É algo simples, é algo prático que você começa a viver na tua vida. E aí, Abraão viveu mais 75 anos para desfrutar da convivência com seu filho Isaque. Abraão viveu 175 anos. Ele disse, agora não dá mais tempo. Se eu for abençoado, se eu construir minha casa própria, o que adianta? Outros que vão usufruir, diga misericórdia. Deus pode acrescentar não sei quantos anos de vida para você. Deus é que sabe de todas as coisas. Esse homem, ele tinha um destino, esse cego tinha um destino. Mas somos nós que vamos decidir ir para o destino ou se nós vamos ficar. Se eu vou ou vou parar. Se eu desisto ou continuo. Quantas vezes nesses 20 anos deu vontade de ir embora? Deu vontade de desistir, deu vontade de ver a cara de outras pessoas. Não, Senhor, não dá mais, vamos embora daqui. Não posso fazer nada que Deus não tenha liberado sobre o nosso destino. Nós temos que ficar no centro da vontade de Deus, aleluia. A linguagem de Deus muitas vezes não é a nossa linguagem. Quando Deus falou para Abraão, quem que foi Abraão, irmãos? Abraão foi o pai da fé. Quando Deus falou para Abraão, Deus disse, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão disse, pois bem, Senhor, então eu vou. Quando o Senhor me mostrar, né, aonde que é essa terra, daí eu vou levantar o acampamento e daí eu vou. Será que foi assim que Abraão fez? Não. Diz que quando Abraão recebeu, ele transmitiu a visão que Deus tinha dado para eles. E aqueles servos que quiseram ir com eles, juntaram todas as suas coisas, pegaram e seguiram. E muitos podiam dizer assim, mas sim, Abraão, teu pai é rico, né? Olha aqui, quantas posses você tem. E agora simplesmente você vai pegar e deixar tudo e vai embora?
E Abraão simplesmente segue o destino que Deus tem para ele. Porque senão Abraão ia ser sempre uma sombra do seu pai e nunca ia alcançar o que Deus tem, o destino que Deus tem para a vida dele. Abraão pegou e foi. Abraão sabia para onde que ele estava indo? Não. Mas Abraão, Deus falou, vai. Abraão foi. Para onde? Não sei, Senhor, eu estou indo. No caminho, Senhor, você me mostra. Agora tem gente que quer saber de tudo. Tem gente que quer saber todos os detalhes para daí obedecer. Irmão, Deus te deu uma palavra, comece por aquela palavra que foi liberada na tua vida. E a gente vê nesse cego um esforço capaz de mudar os próximos dias e os próximos anos da vida dele. E às vezes a gente olha para as pessoas e não vê uma gota de esforço para mudar nada. As pessoas só querem receber um banho da unção, né? Seria tão bom se a Igreja Batista da Paz fosse do corredor dos milagres, se a Igreja Batista da Paz ungisse a gente com óleo que derrama na nossa cara. Meu Deus, eu ia para casa, Senhor, me sentindo abençoado. Diga misericórdia. Não é assim. Tem um ditado popular que diz, e que a gente gosta muito, conhece muito, que diz assim: as coisas não caem do céu. E eu quero dizer para vocês, as coisas realmente não caem do céu, mas elas vêm do céu. Só que eu só consigo acessar o que vem do céu se eu buscar a Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Quantas pessoas nesse último ano, nessas últimas mensagens, vieram conversar comigo e falar: pastora, quando você pregou, quando a Suzy pregou, quando o pastor pregou, quando o alemão pregou, quando a pastora Lu pregaram, quando os irmãos aqui na igreja pregaram, eu tive ideias. Coisas foram liberadas na minha mente para que eu fizesse dessa maneira. Olha que tremendo, a fé que vem por onde? Por ver? Não, a fé que vem pelo ouvir. Olha que maravilhoso. E aí ele começou a imaginar, começou a gerar. Lembra quando a gente falou esse ano sobre Jacó? Que ele viu que as ovelhas iam nascer daquela maneira. Onde que ele começou a gerar? Na mente dele. E ele começou a crer de todo o coração naquilo que Deus tinha revelado para ele. Olha que coisa tremenda, quantas palavras o Senhor, aceleramento, o Senhor falou de aceleramento, quantas pessoas têm vindo testemunhar para mim: pastor, aconteceu um aceleramento na minha vida, porque nada que está sendo dispensado aqui é apenas uma palavra, mas é algo profético sobre a vida da igreja, e aquele que tem tomado posse dessas palavras, tem sido liberado um destino na vida dessas pessoas, e algo tem acontecido, as vidas estão sendo transformadas. Então o esforço está ligado à fé, está ligado à ação. E esse cego se esforçou para ir. E ele estava indo em frente para o futuro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero dar alguns exemplos para que eu possa encerrar a mensagem e para que você possa entender como Deus quer liberar coisas novas. Fique atento. Fique atento, porque quando a gente está atento, Deus começa a liberar coisas novas sobre a nossa vida. Pedro, quando ele estava naquela tempestade no barco com os discípulos, oh Jesus, quando eles viram Jesus, eles confundiram Jesus com um fantasma e falaram: meu Deus, é uma ilusão, é uma ilusão. Pense, Jesus vindo no meio da tempestade, é assombroso, né? Andando por cima das águas. Pensa, Jesus lá esgadeado vindo, meu Deus, é um fantasma, é uma ilusão, Jesus, o que é isso? Meu Deus, tem coisa que Deus faz na nossa vida, né? Eu começo a imaginar, eu amo imaginar a Bíblia, Jesus é muito bom. E aí, Pedro começa a ver Jesus vindo. Ele só pode ser uma ilusão, gente. Só pode ser um fantasma, uma pessoa andando sobre as águas. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida que a gente pensa: puxa, só pode ser uma ilusão mesmo. Não está acontecendo isso. É tão grande, é tão maravilhoso isso que só pode ser uma ilusão. E aí o que Pedro diz? Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus fala para eles: calma, pessoal, antes disso, calma. Eu sei que eu estou descabelado aqui, né?
Não fiz os cabelos no meio dessa tempestade. Não sei como que era o cabelo de Jesus, né? Mas acho que não era bem curtinho. Se não era comprido, era meio jogadinho assim, bem fashion. E aí, eu disse, calma, pessoal. Tem um bom ânimo. Sou eu, tá? Sou eu. E aí Pedro diz, Jesus, se és tu, manda eu ter contigo sobre as águas. Olha que maravilha. Eu brinco, mas é uma maravilha. Porque Jesus não mandou Pedro ir. Quem que se ofereceu para ir? Pedro! Jesus não precisa. Eu não fiz porque Jesus não mandou. Diga misericórdia. Se ofereça um pouco para andar sobre as águas. Aí Pedro construiu o próprio destino dele. Se Jesus está andando sobre as águas, a gente cantou hoje aqui. Tudo que eu tenho, terás. Tudo que eu sou, tu serás. E aí, Pedro diz, se tudo que ele tem, eu tenho. Se tudo que ele é, eu sou. Jesus, manda eu ter contigo sobre as águas. E aí, o que Jesus disse para Pedro? Vem. Meu Deus, Jesus é sucinto. Venha! Mas quem que liberou o seu próprio destino para andar sobre as águas? Pedro. Pastora, mas Pedro afundou. Ele afundou, querido. Mas você nem nas águas nunca andou. Só afunda, diga misericórdia. Né? A duração de Pedro, a duração da fé de Pedro pode ter sido pouca. Mas que ele andou sobre as águas, ele andou. E você? Já andou sobre as águas? Já liberou uma palavra de destino, de caminho para você, onde não tinha nenhum caminho para você andar? Onde não tinha mais saída? Ou você ficou murmurando, derrotado? Não, Pedro liberou. Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Meu Deus, que palavra. Aleluia. Glória a Deus. Pedro andou em cima do que ele falou. E tem gente que está andando numa vida ferrada, porque está andando em cima daquilo que falou. Só profetizou maldição para a sua vida. Só está plantando coisa ruim. Jamais vai alcançar o destino que Deus tem para ele. Aleluia. O que você tem profetizado sobre a tua vida? Faltam 2 meses para acabar o ano. E o que você tem profetizado? Aonde que você quer chegar no teu destino no final de 2021? Qual é o destino que você quer chegar? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, nós apenas cumprimos a palavra de Deus. Deus dá o aval. Cumpra a palavra de Deus. E Deus vai fazer você andar sobre as águas. Ele discerniu pela voz. Tem bom ânimo, sou eu. A visão aonde? Aqui? Ou a visão aqui? Comece a ter mais visão aqui. Por favor. Aleluia. Eu dei de manhã um exemplo rápido das Paralimpíadas, né? Um jogo de futebol das Paralimpíadas. Que eu assisti um pouquinho ali na corrida, porque às vezes a gente não assiste as Paralimpíadas. E ali estava um jogo de futebol, os cegos jogando futebol. Como é que o cego, se ele não vê a bola, ele vai jogar? Mas ele joga pelo ouvido, né? A visão dele está na audição. E aí, então, uma hora foram cobrar um pênalti, e aí uma pessoa bateu na trave do lado, bateu em cima e bateu do lado, para que ele sentisse a vibração da onde que vinha aquele som. E quando ele chutou, ele não viu se ele fez gol, óbvio, ele é cego. Mas alguém gritou, gol! E o primeiro que grita gol é Jesus, é Deus, quando você faz a coisa certa. Aleluia, Ele é o primeiro a vibrar quando você acerta na vida. Meu querido Deus quer que você acerte na vida, que você viva conforme a palavra dEle. E é assim que nós vamos driblar as adversidades da nossa vida. Não vendo, não andando por vista, mas andando por fé, deixando entrar nos nossos ouvidos o que realmente a gente tem que ver lá na nossa mente e começar a profetizar e começar a gerar aqui na nossa mente aquilo que você quer viver daqui 5 anos, aquilo que você quer viver daqui 10 anos, você vai começar a construir hoje, aqui, ó, com a graça de Deus. Aleluia. E ele continuou ouvindo e prosseguindo no destino. Pedro criou um caminho aonde não tinha. Então, anote, escreva tudo que você ouve no culto. Ore em cima do que você ouve no culto durante a semana. Medite na célula e creia que muitas coisas que estão sendo pregadas aqui, com certeza, são para liberar o teu destino. No versículo 32 diz assim,
João 9,32 diz assim: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu falar que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Opa, nunca se ouviu falar ou nunca se viu falar? Nunca se ouviu falar. Outra vez, visão pelos ouvidos. Então, qual é o religioso que vai crer num negócio desse, ao ponto que os fariseus, no decorrer do texto, foram chame os pais desse cego de nascença. Onde é que já se viu? Nunca a gente ouviu falar que um que nasceu cego foi curado. Chamou os pais falaram, ora, pergunta para o cego, pois ele já é de maior, ele vai responder para vocês se ele foi curado ou não foi curado. E aí mandam chamar o cego. E o cego diz que foi curado. Ah, mas você viu Jesus? Não tinha visto naquela ocasião Jesus, porque quando Jesus liberou a palavra de destino para ele, o que ele era? Ele era cego, ele não tinha visto Jesus. E o que ele fez? A semelhança daquele leproso que voltou para agradecer, que eu preguei há 2 semanas atrás. O que ele fez? Ele vai ao templo ver Jesus. E isso nós temos que aprender. Porque quando Jesus nos abençoa, nós damos as costas para Ele. Não, quando Jesus nos abençoa, nós temos que dedicar a vida a Ele, porque Ele nos salvou, Ele mudou a nossa história. Então, o sobrenatural incomoda o natural. E a pessoa que ela só tem uma religião, ela fica incomodada com o sobrenatural. Ela vem na igreja dos crentes e diz, eu não gosto dessa gritaria, eu não gosto dessas línguas estranhas. Porque ela é uma pessoa natural. Mas quando ela se torna uma pessoa espiritual, ela discerne as coisas espirituais espiritualmente. Porque não podemos discernir o que é espiritual de forma natural. Aleluia. Interessante, jamais se ouviu e não se viu falar. Mas o cego ouviu que a sua cegueira era para manifestar a glória de Deus. E ele começou a imaginar como era se enxergar. Certa feita, Jesus, depois de haver ressuscitado, nós sabemos que ele ficou um tempo na terra, antes de ascender aos céus, estava lá, esperando os discípulos voltar do trabalho. Os discípulos foram pescar, e Jesus estava lá na beira da praia, assando um peixinho, quem sabe um pão, esperando os discípulos, e aí avistou eles ao longe, e disse, e aí, como foi a pescaria? Não pescamos nada. Falaram para Jesus. E aí Jesus libera uma palavra para eles. Joguem as redes à direita do barco. E eles obedeceram. Pegaram a rede, já estavam cansados. Pescadores experientes, mas como eles já tinham levado muito nos dedos de Jesus, eles fizeram na hora, né? E é assim que é, né, irmãos? Que quando a gente se converte, é novo convertido, a gente teima. Depois a gente nem teima mais, ou não deveria, já devia jogar as redes de uma vez. Jogaram as redes à direita do barco e fizeram uma grande pescaria de 153 grandes peixes. Nossa, pastora, que estranho. Por que contar 153 grandes peixes? Queridos, coisa pequena, coisa miúda, a gente não conta. Ou uma coisa média e um pouquinho maiorzinha. Pescamos os bons peixes, tínhamos miúdos. Não. Eles pescaram 153 grandes peixes. Creia que o que você vai contar são coisas grandes, são coisas extraordinárias, porque senão eles não iriam contar. Esse aqui é um peixinho, vou contar só. Mas foram 153 grandes peixes. Deus quer fazer coisas gigantescas, Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. E você vai contar essas coisas gigantescas, essas coisas extraordinárias. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos passem aquele vídeo sem o som atrás de mim, para que a gente possa concluir. E na sexta-feira a gente tem culto de oração aqui na igreja. E essa semana está uma semana assim bem chuvosa, né? Não que os cultos de oração sejam cheios, né? Não é. Mas nós estávamos apenas em 5 pessoas nessa sexta-feira. E nós começamos a orar. E a gente ora das 8 às 8h30 individual, nos nossos lugares, pelos nossos pedidos individuais. E das 8h30 às 9h, a gente intercede junto e faz intercessão por pedidos de oração. E aí, nessa sexta-feira, o pastor falou, vou chamar o pessoal já para interceder. Aí eu disse, não, vamos esperar um pouquinho, a gente só está em 5, talvez a gente não consiga interceder até às 9, né?
Ele, não, vou chamar o pessoal. E aí começamos a orar ali naquele cantinho, né? E Deus começou a fluir, Deus começou a fazer coisas grandes, que nós passamos muito das 9 e nem vimos o horário passar. E aí o Senhor liberou palavra, porque quando a gente está no sobrenatural acontece, né? Se quiserem ir passando o vídeo, pode passar. Então Deus falou assim, 2 coisas que Deus liberou. Santificai-vos, diga para o meu povo se santificar, porque amanhã farei maravilhas entre eles. E eu lembrei de quando o Senhor falou isso a Josué antes de abrir o Rio Jordão. Deus falou para o povo, falou para Josué falar para o povo que era para eles se santificarem. E aí eu lembro que até a novela ilustrou de certa forma bem, dizendo assim que Josué ordena que eles vão uns aos outros e peçam perdão, que eles, né, se reconciliem, porque isso é santificação. Santificação não é dobrar o joelho no milho. Santificação é cumprir aquilo que Deus quer na nossa vida, que é amar uns aos outros, amar a Deus, buscar a oração, buscar na palavra dele. E aí, Deus falou para nós nessa sexta-feira, diga para o povo que eles se santifiquem, porque eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. E nós temos visto as maravilhas que Deus tem falado. E Deus falou mais. Ele disse com exatidão que o nosso terreno que nós ganhamos, há 1 ano atrás nós não tínhamos terreno. No meio da pandemia, o Senhor nos deu um terreno, que hoje vale R$1.200.000. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, imaginamos ou sonhamos. Por isso que eu vou começar a pedir coisa maior, porque agora eu sei que Deus faz. E aí, agora a gente já tem esse projeto lindo aqui, que vai ser a nossa igreja para a glória de Deus. E a gente deu uma boa entrada, mas a gente ainda parcelou em 3 anos. E a gente começou a pagar em fevereiro essa parcela. De 3 anos, a contar desse fevereiro desse ano, mais 3 anos. E aí, à noite, Deus entregou uma outra palavra. Deus disse assim, eu estou acelerando o processo. E vocês não vão pagar nem na metade do tempo, que seria 1 ano e meio. Vocês vão pagar antes da metade do tempo. Você pode dar um glória a Deus por isso? E está acontecendo. Está acontecendo as bênçãos. Mas precisa ainda acontecer. Eu estou preocupada se vai vir recurso ou não vai vir. Eu não estou preocupada, irmãos. Porque se Deus falou, está falado. Então, assim, se fevereiro dá 1 ano, março, abril, maio, junho, julho, agosto dá 1 ano e meio, eu sei que antes de agosto esse terreno vai estar pago. Porque se Deus falou, está falado. E aí, quando a gente ora, quando a gente busca, acontece a liberação na nossa vida. Então, você precisa imaginar, você precisa sonhar. Eu nunca sonhei que ia ser tão linda. Eu nunca imaginei que ia ser tão linda. Vai ser linda assim. Vai ser dessa maneira. E eu já estou sonhando com os terrenos que a gente vai comprar ao redor, porque eu quero fazer muita coisa para a glória de Deus nessa cidade. Deus vai fazer. Tem muitas pessoas, tem muitos cegos de nascença que precisam ser alcançados por nós. E esse é o meu desejo. Então, nós estamos vivendo em dias difíceis. Nós estamos vivendo em dias maus, onde as nossas crianças estão sendo duramente atacadas. Mas eu quero dizer para vocês que ninguém tem o que a gente tem. Só a igreja tem o Espírito Santo de Deus. Só a igreja tem a palavra que a Bíblia diz que céus e terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós temos um poder, nós temos uma missão que ninguém tem. E eu quero animar você para que você faça parte dessa missão. Muitas vezes nós jamais imaginaríamos. Ilusão. Tende bom ânimo. Sou eu que estou fazendo. Aleluia. E para encerrar, uma palavra que eu liberei para as irmãs na terça-feira e que falou muito comigo. Deus falou, eu não dou dinheiro a pessoas. Eu invisto em projetos. Então, se você quer que Deus coloque dinheiro na tua mão, recursos na tua mão, não seja uma pessoa para nada, que não sabe o que vai fazer, o que não vai fazer, uma pessoa perdida. Porque até dificuldade financeira você vai passar. Porque Deus nem vai colocar recurso na tua mão, uma pessoa que nem sabe o que fazer com recurso. Seja uma pessoa de projetos. Diga assim, Senhor, eu quero melhorar lá na minha casa, porque eu quero fazer um jantar mais bonito, eu quero pôr uma comida mais gostosa para o meu esposo, para o meu filho comer.
Isso é um projeto que Deus se agrada, né? Tantas coisas que nós podemos projetar aqui, ó. Imaginar coisas melhores para a nossa comunidade, para a nossa vida pessoal. Seja um homem e uma mulher de projetos. Um homem e uma mulher que tem um destino, que sabe aonde está e aonde vai chegar. E Deus vai colocar toda a espécie de recursos na tua vida. Sejam eles intelectuais ou sejam eles financeiros, porque Ele é todo-poderoso. Amém? Glória a Deus. E eu libero sobre a vida de cada irmão, cada irmã nesta igreja, um destino, não qualquer destino, mas o destino do Senhor para a vida de vocês. Tome posse, assim como muitos tomaram posse e as suas vidas foram aceleradas. Tome posse dessa palavra. Vá em direção ao teu destino e alcance ainda em 2021 aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia.